Convido os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor. E vamos ler duas porções apenas. Hoje nós vamos ler muitas outras porções da Escritura, nosso estudo. E agora, duas porções. Em Gênesis, no capítulo 17, depois em Colossenses. Gênesis 17, de 1 a 14. Onde lemos assim diz a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E em Colossenses, capítulo 2, os versos 11 e 12, onde Paulo, inspirado pelo Espírito, deixa claro que o batismo substitui a circuncisão. Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12, Paulo diz: Nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos fechar os olhos, irmãos, vamos orar. Deus bendito, Deus eterno, te louvamos pelo dia do Senhor. Obrigado por esse dia solene, dia instituído por ti mesmo, Senhor, para que, como igreja e de forma pública, nos reuníssemos para te adorar, bendizer o teu nome e usufruir, Senhor, de todos os teus benefícios, usufruir do Senhor durante todo esse dia. Obrigado, Senhor, porque a tua graça e o teu favor têm sido dispensados sobre nós. O Senhor tem nos dado a tua palavra para caminharmos nas veredas que o Senhor mesmo preparou de antemão. E assim, à luz da tua palavra, Senhor, podemos caminhar com a nossa consciência tranquila, em paz, com gratidão, com alegria, contentamento no nosso coração. Sabendo que tu és fiel à tua aliança, tu és Deus que cumpre com a tua palavra, e por isso nós descansamos em ti, Senhor. Obrigado que estamos aqui, nesse momento, te cultuando, te adorando. Suplicamos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que esteja conosco. Que o teu Espírito, Senhor,
Tome as porções da tua palavra que serão lidas agora durante o estudo, que têm sido lidas também, e que o teu Espírito as aplique ao nosso coração, nos dando a compreensão, nos dando o entendimento que o Senhor deseja, que o Senhor mesmo tinha como intenção quando inspirou os autores bíblicos. Abençoa todos nós, abençoa as nossas famílias também, nossos filhos, e sejamos famílias benditas do Senhor, possamos, debaixo da tua graça, dar continuidade à promoção do teu reino, ao plano eterno de salvação que o Senhor idealizou antes da fundação do mundo, com vistas à redenção daqueles a quem o Senhor amou, daqueles a quem o Senhor escolheu, por causa do teu grande amor, Senhor. É em nome de Jesus que nós choramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, nós estamos estudando desde setembro. Em agosto, nós começamos nossos estudos falando da importância da igreja local, uma vez que o Senhor, que tem a sua igreja invisível, instituiu também a sua igreja visível, as igrejas locais, né, espalhadas pelo mundo, nas quais podemos ser exortados, confortados, estimulados, enfim. Podemos ter a nossa fé solidificada, né, nessas igrejas locais. Estivemos considerando no mês de agosto, o final de setembro, mais ou menos, a importância da igreja local. E a partir de setembro, do finalzinho de setembro, até agora nós temos estudado acerca da nossa igreja local especificamente, a Igreja Presbiteriana Central do Pará, com vistas à recepção de novos membros. Eu lembro aos irmãos e informo, domingo passado tinha dito que seriam 2 domingos, né, dia 12 e dia 19, mas o conselho reunindo, achou por bem apenas no dia 19. Nós, como conselho, decidimos que a recepção de novos membros será no dia 19 de novembro, irmãos. O que significa que eu ganhei mais um domingo aí, né, para dar o estudo e concluir o estudo no dia 19. Então, dia 19 de novembro, domingo pela manhã, nós estaremos recebendo os irmãos, né, que vêm de outras igrejas. Estaremos também recebendo aqueles que têm sido convertidos no nosso contexto, que farão a pública profissão de fé e receberão o batismo também como selo, sinal, a marca, né, dessa conversão e a entrada na igreja visível, sinal de entrada na igreja visível. Teremos nossos filhos também, que ainda não foram batizados. Eles serão batizados também. Então, dia 19 de novembro será a recepção de novos membros. Só para lembrar, 2 outras importantes reuniões que nós teremos. A reunião, todo domingo é reunião importante, né? A reunião solene da igreja. É o culto que prestamos a Deus. Mas no que diz respeito ao calendário do fim de ano, no dia 26 de novembro, estou falando de novembro é agora, né? No próximo dia 26 teremos a Assembleia Ordinária e no dia 3 de dezembro cultos de encerramento da nossa reunião do presbitério. Como eu dizia, nós temos estudado acerca da nossa igreja local, falei um pouco do que é a Igreja Presbiteriana Central do Pará, a sua origem, falamos depois da nossa base de fé, tendo a Escritura como a única regra de fé e prática, como a palavra autoritativa de Deus, e adotamos como Igreja Presbiteriana os símbolos de fé de Westminster, que na nossa compreensão resumem a nossa fé, resumem o ensino bíblico, a doutrina bíblica, e os adotamos com consciência tranquila, em paz, com alegria, sabendo que ensinam aquilo que a Bíblia ensina. E temos estudado nos últimos domingos as nossas práticas eclesiásticas. Comecei falando do culto, ensinando aos irmãos que as ordenanças do culto foram instituídas pelo próprio Deus. Temos como modelo de culto a igreja do Novo Testamento, a forma de culto do Antigo Testamento pictória passou, e agora, na pessoa de Cristo, seguindo o modelo da igreja do Novo Testamento, então nós entendemos que o culto deve ser mais simples, tendo como modelo as ordenanças que Cristo mesmo instituiu, a oração, a leitura bíblica, a pregação da Bíblia Sagrada, nós temos os sacramentos, nós temos a oração, enfim.
a confissão de pecados, e assim nós entendemos que o culto deve ser simples. E temos estudado os sacramentos também. Lembrando que os sacramentos são para nós sinais visíveis de uma graça invisível. Eles apontam, eles selam, eles significam e eles conferem as bênçãos espirituais em Cristo. Eles sinalizam, eles apontam para essas realidades espirituais, mas eles conferem também, não porque haja neles algum poder, mas unicamente pelo poder do Espírito Santo, que foi quem instituiu os sacramentos. 2 sacramentos apenas, o sacramento do batismo e o sacramento da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor. Nós estamos estudando, domingo passado vimos o batismo, no seu sentido geral, onde compreendemos que ele é um sinal visível dessa realidade invisível que diz respeito à regeneração no coração, regeneração da vida de homens e mulheres pecadores, homens e mulheres adultos que foram convertidos, que externaram a sua fé, que tiveram a vida mudada, esses devem ser batizados, recebem a água como um sinal, como um selo, como uma confirmação dessa realidade espiritual. Mas o batismo também é um sinal de entrada na igreja do Novo Testamento, na igreja visível do Novo Testamento. Eu ainda vou elucidar mais acerca disso quando estudarmos nesses próximos domingos o batismo infantil, que é o que eu vou começar a considerar hoje. Batismo infantil pode ser considerado como o batismo da aliança, ou o batismo, ou a circuncisão cristã, à luz do texto que nós lemos há pouco, em Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. E hoje, irmãos, eu quero introduzir o assunto sobre o batismo infantil e depois tratar do plano de salvação. Porque o batismo, ele não confere salvação, como nós estudamos no domingo passado, mas o sacramento do batismo está diretamente ligado. Ele está diretamente ligado à doutrina da salvação. Eu repito, o batismo não confere salvação, mas está diretamente ligado à doutrina da salvação. Nós cremos que nos submetemos ao rito do batismo porque Deus instituiu na pessoa de Cristo este sacramento para o povo que ele escolheu antes da fundação do mundo, para o povo que ele salvou. Por isso o batismo está ligado à doutrina da salvação. E eu vou tratar, irmãos, do plano de salvação, olhando para o plano que Deus idealizou na eternidade, depois o plano executado na criação. E hoje eu vou parar aqui, eu vou introduzir o assunto, tratar do plano de salvação na eternidade e na criação, e no próximo domingo, se Deus permitir, nós veremos o plano de salvação sendo executado na época dos patriarcas, depois na era mosaica, no tempo dos juízes e dos reis, nos profetas, até que chega em Cristo. A plenitude da revelação de Deus, não apenas a plenitude da revelação de Deus, mas na época de Cristo nós encontramos uma igreja madura, uma igreja onde recebe toda a revelação de Deus e então pratica esse rito, esse sacramento. E eu disse, eu ganhei um domingo, então, e no domingo seguinte eu vou tentar ligar de forma mais clara e mais simples a circuncisão do Antigo Testamento com o batismo no Novo Testamento. Desde a introdução de hoje, nós vamos perceber que estão ligados, mas no terceiro domingo eu quero enfatizar só essa questão. Então, introduzindo, irmãos, o assunto, nem todos os evangélicos batizam os seus filhos. Isso é um fato. Por isso nós estamos aqui introduzindo o assunto apenas. Nem todos os evangélicos batizam seus filhos. Os batistas, por exemplo, não batizam seus filhos, e todos aqueles que são oriundos dos batistas, todos aqueles que têm a mesma compreensão que têm os batistas, esses não batizam os seus filhos. Porém, outros o fazem, os luteranos, os anglicanos, metodistas e presbiterianos. Agora, os batistas não batizam os seus filhos porque houve um episódio na história da Reforma Protestante, no século XVII, onde um ministro da Igreja da Inglaterra
John Smith, começou a pregar na Inglaterra, na igreja do Estado, começou a pregar contra alguns erros dentro da igreja da Inglaterra. E John Smith, então, entendeu que o batismo ele deveria ser realizado apenas na vida daqueles que crescem. Ele tinha sido batizado na infância, como membro da igreja da Inglaterra, assim como toda a cristandade até esse século. E esse ministro da igreja da Inglaterra, tendo a compreensão pessoal de que não se deveria batizar crianças, ele então passa a se batizar. Ele fazia parte dos grupos dos anabatistas, uma ala radical da reforma protestante, e ele então se rebatiza e ele batiza toda a igreja que estava seguindo. Ele se separa do movimento dos anabatistas, são separatistas, enfim, há uma divisão entre os anabatistas na história da reforma protestante, e esse ministro, John Smith, ele se rebatiza e batiza todos aqueles que fazem parte da sua igreja. Depois de alguns anos, ele volta com outro grupo, reconhece que o seu rebatismo não foi válido, assim como o rebatismo de todos aqueles membros que estavam com eles, e ainda outros membros do meio dos anabatistas disseram, não valeu o seu rebatismo porque você se rebatizou, então nós temos que batizar você. E ele submete a um terceiro batismo para, então, dar continuidade a essa prática do rebatismo que ocorre no século XVII ali. Esses irmãos que não batizam os seus filhos, eles são a minoria dentro do grupo reformado. Eu sei que para nós aqui, do norte do Brasil, e principalmente em Belém do Pará, onde nós presbiterianos somos poucos, e metodistas, anglicanos e luteranos muito menos, nós temos às vezes a impressão de que os batistas e os assembleianos, e todos aqueles que são oriundos dessas duas denominações, compõem o maior número dos cristãos protestantes, quando essa não é a realidade mundial. É um menor número de batistas que, por serem batistas, eles não batizam os seus filhos. Não os batizam, irmãos, por questões que não devem ser ignoradas. Como eu disse, John Smith via erros na igreja da Inglaterra na sua época. Existiu o grande pregador, o príncipe dos pregadores muito conhecido nosso, o Spurgeon, que também não batizava por ser batista. E ele escreveu em um dos seus sermões e chegou a afirmar que o batismo de infantes é uma heresia, é um erro bíblico, é antibíblico. Spurgeon chegou a afirmar isso em um dos seus sermões. Ora, irmãos, como John Smith, como Spurgeon, como outros pastores batistas, desde a sua origem, acabam não compreendendo a teologia do batismo infantil por algumas razões, algumas incompreensões teológicas, como por isso eu vou falar da doutrina da salvação desde a eternidade até Cristo. Mas, além dessa incompreensão teológica, eles defendem, ou melhor, se opõem ao batismo infantil pela mornidão ou pela frieza, ou pelo desvio de uma verdadeira piedade por parte dos luteranos, anglicanos, metodistas e até presbiterianos. Nessas igrejas reformadas, históricas, aqui e ali se pode encontrar, ou se podem encontrar casos em que os filhos de crentes não honram o princípio do batismo. E uma vez batizados na infância, crescem sem dar o verdadeiro valor à obra de Cristo e vivem uma vida mundana, vivem uma vida sem piedade, o que leva alguns a dizerem, está vendo? O batismo infantil não tem valor nenhum. Ora, isso não é argumento, porque muitos adultos também que se submetem ao batismo depois ficam mundanos. E nem por isso a doutrina do batismo deve ser desmerecida, deve ser desacreditada. Mas existem essas realidades, irmãos. E por que eu digo isso? Porque a nossa preocupação tem sido
como conselho, por isso todos os anos nós chamamos os pais que vão trazer os filhos ao batismo. A preocupação do conselho tem sido que a nossa prática não seja uma prática católica romana. No contexto da reforma, esses homens que se opuseram ao batismo infantil tinham como maior argumento a prática da Igreja Católica, que tinha se afastado muito dos princípios bíblicos e acabava batizando por batizar, além de todos os princípios que eles têm equivocado, que o batismo regenera, enfim. Mas nós temos, como presbiterianos, como reformados, como aqueles que cremos na Escritura Sagrada e temos convicção da nossa teologia, temos de tomar o cuidado para que a nossa prática não seja uma prática automática, para que não venhamos a trazer os nossos filhos simplesmente por trazê-los, mas que compreendamos desde já que isso envolve também grande responsabilidade da nossa parte, ensinar os nossos filhos e mostrar a eles que eles também têm grande privilégio e grande responsabilidade em ter nascido no contexto da aliança, que quando crescerem devem professar a sua fé. Então, só para deixar mais claro, nós não batizamos crianças. Às vezes nós somos acusados de batizarmos crianças. Nós não batizamos crianças, nós batizamos os filhos dos crentes. É diferente. A Igreja Católica Romana, assim como os irmãos batistas e os oriundos dos batistas, que não batizam crianças, mas que criaram a tradição de apresentar as crianças, tanto um grupo como o outro batiza, os católicos romanos batizam, e os batistas e oriundos batistas apresentam indiscriminadamente qualquer criança. Seja ela filha de crente ou seja ela filha de ímpios. Eles não fazem distinção entre quem é e quem não é da aliança. Quem faz parte e quem não faz parte da igreja. Para eles o importante é trazer até o sacerdote, para que o sacerdote então abençoe aquela criança e aquela criança seja então beneficiada com aquele rito, com aquele ato. Os irmãos batistas veem tanta necessidade de incluir as crianças na vida da igreja, que ao deixar de batizá-las, eles as trazem para a apresentação, o que não tem fundamento bíblico, não é? Se nós analisarmos o texto do Novo Testamento. Enfim, eu dizia, nós não batizamos crianças, batizamos os filhos dos crentes, como ensina o nosso catecismo maior, de uma Westminster, na sua pergunta 166. A quem deve ser administrado o batismo? O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Então, nós não batizamos não crentes, né? Nós batizamos crentes regenerados, né, que ainda não foram batizados, e então recebem o sinal da graça invisível, o selo da aliança, o rito de entrada na igreja do Novo Testamento. O nosso catecismo diz ainda, porém, as crianças cujos pais ou um só deles professarem fé em Cristo e obediência a Ele, então, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizados. Então, nós entendemos o seguinte, nós não batizamos crianças indiscriminadamente. Nós só batizamos filhos de crentes. Se há um casal que tem filhos, mas só um deles é crente, então esse é batizado, que à luz de textos que eu ainda vou mencionar em estudos seguintes, eles são filhos da aliança. Eles estão dentro do pacto e por isso devem receber o sinal do pacto. Batizamos os nossos filhos, irmãos, porque somos membros do povo de Deus com quem Ele mesmo fez a sua aliança. A nossa teologia é a teologia da aliança, é a teologia do pacto. Aqui está o fundamento da nossa prática do batismo. Os nossos irmãos que não batizam os seus filhos, quando bebês, quando crianças, eles não compreendem a teologia da aliança ou a teologia do pacto. É por isso que eles não conseguem entender toda essa prática. Eles costumam fazer uma distinção super enfatizada entre o Antigo e o Novo Testamento. Para eles há uma ruptura desses dois testamentos. Então eles dizem a igreja do Novo Testamento não tem a ver com a igreja do Antigo Testamento no que diz respeito aos sacramentos. Para eles não são sacramentos, são ordenanças. No que diz respeito às ordenanças do batismo e da Santa Ceia.
Bom, ainda vou falar da Santa Ceia, mas eles admitem que a ceia substituiu a Páscoa do Antigo Testamento. Mas quando diz respeito ao batismo e à circuncisão, eles rompem, eles dizem que não tem a ver uma coisa com a outra, mas nós entendemos a teologia da aliança, a teologia do pacto. Para nós, o fundamento é que Deus fez uma aliança com um povo, isto é, com a sua igreja. Isso está nas páginas da Bíblia Sagrada. Este povo, no Antigo Testamento, é chamado de Israel, por ser descendente de Israel, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, quem teve o nome mudado para Israel. Esse povo é chamado de Israel no Antigo Testamento. Deuteronômio 6,4. Povo Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Há várias e várias passagens, apenas para citar uma. Eu estou dizendo, Deus fez uma aliança com o povo, é um povo só, há um povo de Deus em toda a história da humanidade. Deus não tem dois povos, Deus tem um povo. No Antigo Testamento, quando Deus se revela a esse povo, o chama de Israel. No Novo Testamento, esse povo é chamado de igreja. Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Israel, descendentes naturais de Abraão e de Isaque, igreja, eclesia, é um grupo reunido, chamado do mundo, para servir a Deus. Mas é um povo só na compreensão da teologia da aliança. Não há ruptura nenhuma entre o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no que diz respeito aos sacramentos. Não há ruptura entre um povo e o outro. Há diferenças, sem dúvida, no que diz respeito à lei civil, no que diz respeito à lei cerimonial. Obviamente que há diferenças, há distinções, porque são duas administrações. Aprove a Deus administrar de uma forma no Antigo Testamento e aprove a Deus administrar de outra forma no Novo Testamento. A própria questão que envolve a substituição da circuncisão para o batismo, que era o corte na carne do prepúcio, o uso da água, no que diz respeito também à mudança da Páscoa, a morte de um cordeiro para a Santa Ceia, o pão e o vinho, isso prova que há administrações distintas. Deus está administrando de forma diferente. Ele administra de um modo no Antigo Testamento e de outro modo no Novo. Mas não há ruptura entre o povo de Deus. O povo de Deus continua sendo um só. Jesus disse em Mateus 5, 17 e 18, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus mesmo disse, eu não vim destruir o que tinha sido feito. Eu não vim revogar a lei. Eu não vim dizer, olha, agora a lei não presta para nada. Não foi isso que Jesus veio. Na verdade, ele diz, não, a lei permanece. A lei de Deus permanece, até que tudo se cumpra. Romanos 3, 30 a 31, é porventura Deus somente dos judeus? Diz o apóstolo Paulo. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Paulo também deixa claro que há um só Deus e há um só povo. Nesse contexto dele, judeus e gentios, por causa do contexto judaico mesmo. Eles faziam essa distinção, como era natural no Antigo Testamento. Mas Paulo deixa claro que Deus é Deus de judeus e Deus de gentios. Porque é um só povo. Este povo, e aqui me refiro tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é composto unicamente pelos filhos de Abraão na fé. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E incircuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo está perguntando, quem é judeu, genuinamente falando? Não é o exterior. Não é o circuncidado exteriormente. Um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita,
não é aquele que tem a carne do prepúcio cortada, mas é aquele que é convertido. É aquele que tem o seu coração circuncidado, o seu coração limpo. A circuncisão era um rito de purificação no Antigo Testamento, assim como o batismo é um rito de purificação no Novo Testamento. Então, quando Paulo diz quem é judeu genuinamente, quem é israelita genuinamente, quem faz parte do povo de Deus genuinamente, aquele que é purificado na carne, não, é aquele que é purificado no coração. Esse é um verdadeiro israelita. Esse é um verdadeiro judeu, estou usando a linguagem do nosso estudo. Este é um verdadeiro membro do povo de Deus. Gálatas 3:6-9 é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso significa que o pacto de Deus com Abraão inclui todos os crentes em Cristo. Vejam só, irmãos, como a nossa teologia ela é maravilhosa, né? Ela é linda. Deus faz um pacto com Abraão e o pacto com Abraão envolve todos os crentes em Cristo, porque Abraão creu em Cristo. Jesus afirmou que Abraão viu o seu dia. Abraão viu o dia de Cristo. Paulo, quando escreve aos Gálatas, Paulo, quando escreve aos Romanos, afirma que Abraão foi justificado mediante a fé. Abraão creu na promessa que Deus fez a ele, que na semente dele, né, que na descendência dele, todas as famílias da terra seriam benditas. E o Novo Testamento deixa claro qual era a semente de Abraão. Não era Isaac. Qual era a semente de Abraão? Não era a nação de Israel. A semente de Abraão é o Cristo. Então, quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão, que creu em Cristo. E Abraão crendo em Cristo, os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem em Cristo também. Então, essa aliança, ela perpassa por todo o Antigo Testamento, chega no Novo Testamento e está até aqui conosco hoje, a igreja do século 21. Todos os crentes em Cristo são filhos genuínos de Abraão. Vejam que a promessa, o pacto, é uma só, é um só. Gálatas 3:13-14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão, vejam só, a promessa feita a Abraão, chegasse aos gentios. Como? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa é a compreensão que nós temos. Em toda a Bíblia, a fé dos pais foi aceita em favor dos filhos. É um dos argumentos, né, daqueles que não batizam seus filhos, é o seguinte: ora, não tem sentido nenhum o batismo, dentre outros argumentos que eles levantam, é que, ora, alguém vai receber o batismo por causa da fé dos pais? Não tem sentido nenhum alguém ser beneficiado pela fé do pai. Mas a Bíblia toda, irmão, aponta para essa realidade. Filhos foram abençoados por causa da fé dos pais, sim. Lá em Gênesis 17, 11 e 12, por exemplo, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós, o que tem 8 dias. Não tem fé nenhuma o bichinho de 8 dias. Será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Ismael antes, né? Ismael tinha 8 dias, foi circuncidado. Isaac tinha 8 dias, foi circuncidado. Receberam benefício. Receberam benefício de Deus. Que benefício? De estar na igreja visível. Faziam parte da igreja visível. Nessa igreja visível, eles, os filhos de Abraão, receberam os oráculos de Deus, receberam a instrução de Deus, receberam a exortação do Senhor, e desde novinho eles já estavam dentro desse pacto. Por causa da fé que eles tinham? Não, por causa da fé de Abraão. Então a fé de Abraão fez com que o seu filho fosse beneficiado. Tá? Claro que há a realidade maior por trás. É Deus na sua soberania. Mas estamos mencionando aqui esse aspecto da realidade de que uma fé, ou a fé dos pais,
beneficiam sim os seus filhos. Por exemplo, ainda encontramos em Êxodo 10, 8 e 9, na nova tradução na linguagem de hoje. Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e este lhes disse: vocês podem adorar o Senhor, seu Deus. Mas eu quero saber quem é que vai. Disse, já estudamos esse texto aqui, não é? Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. O contexto é ainda de escravidão no Egito. Moisés diz: olha, Deus mandou que tu soltes o povo. Quem é que vai? Eu, vai minha esposa, vai toda nossa parentela, vai nossos filhos também, nossas criancinhas também vão. Então elas são beneficiadas pela fé dos pais, sim. Porque o Senhor Deus, chamando os pais, incluiu os filhos nessa aliança. Incluiu os filhos desse povo. Então eles vão andar juntos com os seus filhos rumo a Canaã celestial. Eles vão caminhar, eles vão conduzir os seus filhos para que eles recebam o benefício do Senhor. Joel 2,16, congregai o povo, santificai a congregação, agitai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiu o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O profeta Joel, inspirado pelo Senhor, com a boca do Senhor, está chamando Israel ao arrependimento. E diz a eles: conclamem todo o povo, chamem todo o povo para um arrependimento, para a oração, para o jejum, para que se vistam com pano de saco. Todos, até os que mamam, os bebezinhos recém-nascidos, tragam também. Eles também são beneficiados. Por quê? Pela fé que os pais dele têm. Pois Deus fez aliança com os seus pais. E eles são herança do Senhor. Esses bebezinhos, esses filhos, eles são propriedade do Senhor. Eles fazem parte do povo de Deus. Os pais não podem tirar os filhos. Não, vamos então para a reunião solene. Vamos para o jejum, mas deixa os filhos em casa, porque eles não têm nada a ver com a aliança. Não tem sentido isso. Tragam os filhos de vocês também. Ponham no culto solene. Ponham nas reuniões da igreja, para que eles sejam beneficiados. Em Marcos, capítulo 5, verso 21 e 24, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vejam, é uma filhinha, Jairo é que tem fé, ele vai até Jesus, clama pela filha, Jesus vai com ele. No verso 38, nós encontramos: chegando à casa do chefe da sinagoga, isto é, de Jairo, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança. Inferimos aqui que a mãe também era crente. E os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Diz Marcos: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Porque aquela filhinha de Jairo foi ressurreta? Porque Jairo creu em Cristo. A fé dele fez com que a sua filha fosse beneficiada por Cristo. Ainda aqui em Marcos, capítulo 9, no verso 17, e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito,
saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Pai que creu, filho beneficiado. Mateus 19. Mateus 19, versos 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças. Elas são bem bebezinhas aqui no termo grego. Para que eles impusessem as mãos e orassem. Então alguém que teve fé, vendo Jesus, pegou os seus bebezinhos e conduziram até Cristo. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos. Não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Homens e mulheres, crentes em Cristo, conduziram seus bebezinhos, e os bebezinhos foram abençoados, receberam a bênção de Cristo. Em toda a Bíblia, a fé dos pais foi aceita em favor dos filhos. Eu não estou falando aqui de salvação eterna, assim como nós não afirmamos que todo batizado será salvo, né? Todo batizado, sem exceção, assim como os credobatistas também, os irmãos que batizam apenas os que creem, eles também não afirmam que todos os batizados serão salvos eternamente. Não. Eles ensinam o mesmo que nós ensinamos. Que a água simboliza a purificação do Espírito Santo no coração do pecador. Aí nós concordamos, nós estudamos isso no domingo passado. Mas à luz de toda essa realidade que nós estamos considerando hoje, nós também incluímos os nossos filhos. Não pela fé que eles têm, mas porque Deus, na sua infinita sabedoria, na sua providência, incluiu os filhos no contexto da aliança. Ainda, mais um texto, Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro continua, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos também é a promessa, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Geoffrey Bromley disse, a ação pactual de Deus não é com indivíduos isolados, mas com famílias, ou indivíduos dentro de famílias, para que estas, às quais pertencem os indivíduos, também sejam separadas como povo de Deus, e em um sentido muito especial, entrem na esfera do pacto divino. Então, olhando para o Antigo Testamento, o que Deus fez? Deus fez um pacto com Abraão e com a sua família. Deus fez um pacto com Isaac e com a sua família. Deus fez um pacto com Jacó e com a sua família. Deus fez um pacto com Moisés e com sua família. Deus fez um pacto com Davi e com sua família. E Deus vai fazendo o pacto. Sempre um pacto é familiar. O que não significa que toda a família vai morar eternamente no céu com o Senhor. Porque Isaac teve 2 filhos. Não é? Jacó e Esaú. Quando eu preguei o texto do nascimento deles, eu disse, Esaú era filho da aliança, no que diz respeito à igreja visível. Ele era filho da aliança. Ele também foi circuncidado. O Novo Testamento nos diz que Deus não escolheu Esaú, se aborreceu de Esaú. Esaú era profano, mas ele estava dentro do pacto, até onde os olhos de Abraão, de Isaac, melhor, podiam ver a revelação da parte de Deus de que um deles não era membro real da igreja, mas nem por isso deixaram de ser batizado. Tinha que ser batizado, porque era membro da aliança, fazia parte do pacto, pelo menos à vista dos homens. Fazia parte da igreja do Antigo Testamento. Ele era responsável pela vida dele e depois abriu mão do seu direito de primogenitura. Por isso, Bromley diz, a ação pactual de Deus não é com indivíduos isolados, mas com famílias. Ou indivíduos dentro de famílias. Para que estas, as famílias, às quais pertencem os indivíduos, também sejam separadas como povo de Deus. Então Deus chama alguém, está falando aqui da responsabilidade dos chefes de família, dos pais e das mães. Então Deus salva o Alberto. Ele salvando o Alberto, que já é um homem que creu em Cristo, Deus está fazendo um pacto com ele e um pacto com a sua família. Um pacto com os filhos do Alberto também. Toda essa família da qual o Alberto faz parte,
é separada para o Senhor, né? E o Senhor abençoa, o Senhor outorga os seus benefícios, o Senhor alimenta essa família, instrui essa família, e todos os membros da família, sem exceção, são responsáveis em ser fiéis ao pacto que Deus fez com Roberto. Louvado seja o Senhor por isso. Né? O pacto foi Deus, é a iniciativa do próprio Deus. Plano de Deus na eternidade, irmãos, para nós entendermos. Como eu disse, eu vou mencionar a eternidade e a criação apenas agora. Do que eu estou tratando hoje, ano passado eu tratei em 2 domingos. Por isso eu estou correndo também. Né? Mas vou mencionar cada aliança e depois, como eu disse, fazer uma elucidação melhor de uma ligação entre a circuncisão e o batismo. Mas vejam, aqui consiste a nossa compreensão, né, da teologia da aliança. Aqui nós entendemos por que nós batizamos nossos filhos, que Deus mesmo inclui, Deus faz um pacto. Enfim. Agora, entendendo o plano de Deus na eternidade, eu disse no início, o batismo não confere salvação, mas está diretamente ligado à doutrina da salvação. E essa doutrina da salvação, ou essa salvação, ela iniciou ainda na eternidade, quando Deus escolheu um povo, um único povo, antes da fundação do mundo. Nós lemos isso em Efésios, por exemplo. Quando Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Vejam que Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo. Deus viu na eternidade uma humanidade caída. Os filhos de Adão caídos. E Deus disse, eu vou salvar alguns dentre essa humanidade. Escolheu um povo. Humanamente falando aqui, imagine, Deus não tem mão, Deus é espírito, mas imagine fazer exatamente esse gesto que eu faço aqui, como se Deus pegasse numa mão, usando uma linguagem humana, e pegasse o povo para ele. Então é um povo que cabe na sua mão, usando essa figura. É um povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 13:8, nós lemos, e adorá-la-ão, isto é, a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então vejam, a eleição, a morte de Cristo, a salvação que Cristo outorga ao seu povo são realidades instituídas, decididas antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. A Trindade Santa resolveu eleger, salvar e selar os eleitos do Senhor. Deus Pai elegeu, Deus Filho salvou e o Deus Espírito Santo selou. Esse foi o trabalho conjunto da Trindade Santa. O Senhor escolheu o seu povo antes da fundação do mundo, como nós vimos. O Deus Filho salva, porque quando ele vem, quando o anjo anuncia a Maria, se revela a José, que virá um menino e que o nome dele será Jesus, o anjo diz, por quê? Porque ele há de salvar o seu povo dos pecados dele. Ele é salvador. Deus elegeu e o Filho encarna para salvar. E o Espírito Santo sela. Nós temos algumas realidades em textos como em João, por exemplo, no capítulo 17, quando Jesus está revelando a vontade de Deus, ele diz, manifestei orando a Deus Pai, ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Veja que há um número de homens, homens aqui seres humanos, que Deus deu a Cristo. Aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, pelas pessoas do mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. É a realidade espiritual que Deus elegendo, dando o seu Filho para salvar, Deus deu os seus eleitos, Deus deu o seu povo ao próprio Cristo, para que Cristo morresse por eles.
Em Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14, em quem também vós, diz Paulo, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo sela, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Este é o selo. Deus sela, Deus marca, Deus carimba, para usar figuras, né? No nosso contexto. Deus assina o seu nome em cada servo seu. É o Espírito Santo quem faz isso. Ele faz isso santificando o seu povo. Porque quando nós lemos a epístola a Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Deus escolheu, enviou o seu Filho para salvar. Enviando o seu Filho, Deus deu àqueles a quem ele quis dar a Cristo. Cristo enviou o Espírito carimba, sela, confirma, garante a salvação. A quem? Aos regenerados, aos salvos em Cristo. Aqueles que foram objetos de lavar regenerador do Espírito Santo. E os chamou justificando-os, santificando-os para si. Vejam o plano. Deus tem um povo. Deus vai idealizando o seu plano. Michael Horton: a aliança da redenção, ou a aliança da salvação, tem sido realizada em nosso tempo e espaço. Na eternidade, Deus resolveu tudo isso, mas Ele, no nosso tempo, aqui da criação para cá, é nesse tempo, é nesse espaço, nessa terra aqui, nesse mundo, que o Senhor, então, realiza a sua salvação, o seu plano. Por isso, menciono o plano de Deus revelado na criação. Deus revelou o seu plano ao criar o homem para glorificar. Esse era o plano de Deus, irmão. Nós não ousamos contestar a sabedoria de Deus. Nós nos calamos diante da revelação de Deus que nós temos na Escritura e nos calamos diante de tudo aquilo que Deus não revelou para nós. Deuteronômio 29, diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas para nós e para os nossos filhos, para que andemos nelas. Deus sabia. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Mas quando Deus cria o homem, dá uma mulher a ele, dá filhos a ele, Deus quer revelar o seu plano de salvação a esse homem. Esse é o propósito de Deus. Deus revelou o seu plano ao criar o homem para glorificar o homem, porém não cumpriu com seu dever. Por isso, o nosso Catecismo Maior de Westminster resume esse ensino na primeira pergunta que todo mundo deve saber. Qual é o fim supremo principal do homem? O fim supremo principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por isso, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque Deus criou o homem para que ele, o Senhor, fosse glorificado por esse homem. Mas o homem desobedeceu. Confissão de fé. Capítulo 6, seção 2, sobre a queda do homem e do pecado e do seu castigo. Por este pecado, eles, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Deus criou o homem, Deus na eternidade idealiza o plano de salvação, cria o homem para revelar o plano de salvação, diz que o homem deve obedecê-lo, quando dá as ordens, quando ensina esses homens, e o homem desobedece, o homem peca, o homem se corrompe em todas as suas faculdades, parte do corpo e da alma. Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, no capítulo 5, no verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse era o plano de Deus, irmão. Revelar ao homem a sua benignidade, a sua misericórdia, o seu plano eterno de salvação. Salvar homens perdidos.
criou o homem pecou, Deus então se revela a esse homem. Logo após a queda, Deus revela, nós estamos falando do plano de Deus revelado na criação. Na eternidade ele idealizou tudo, na criação ele revela. Cria o homem peca. Deus então revela a ele que virá um Salvador. Deus providenciou um Salvador. Gênesis 3,15, quando Deus está falando à serpente, ao diabo, não é, que usou a serpente. Porém, inimizade entre ti, Deus estava falando para a serpente, mas estava falando para Satanás. Deus está dizendo, porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, o ser humano. Entre a tua descendência, os filhos do diabo, o apóstolo João deixa claro isso, né? Tanto no Evangelho de João quanto na sua epístola, que há os filhos de Deus e há os filhos do diabo. Não há meio termo. Lá em Gênesis ainda, Deus está dizendo a Satanás, porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, o ser humano. Entre a tua descendência, os filhos de Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher. Há uma inimizade aí. E o descendente da mulher é Cristo. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar, como Satanás fez com Cristo. Aqui está revelado o proto-evangelho. Nós temos o proto-evangelho aqui. Gênesis 3,15. O evangelho está lá. Cristo está lá. A providência para Adão e Eva que pecaram. Deus manteve uma linhagem piedosa, irmãos, apesar do pecado humano. Acompanhe o raciocínio. Eternidade Deus idealiza, cria o homem, revela a sua salvação, ordena que ele submeta o homem, ele não submete. Deus providencia um Salvador, promete um Salvador. Mas aqui, essa descendência ela vai se dividir. Descendência, inclusive, de Eva. Né? Falando aqui dos filhos naturais de Eva. Uns serão filhos da piedade, filhos do Senhor, outros serão filhos do diabo. Isso nós encontramos logo em Gênesis, né? Capítulo 4, quando Caim mata Abel. Caim era o descendente natural da mulher, descendente espiritual de Satanás. E mata Abel, que é descendente natural da mulher, e é descendente espiritual, né? O descendente do próprio Deus. E Deus mantém essa linhagem piedosa. Gênesis 4, 25 a 26, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete, vejam, Adão e Eva. Eva tem Caim e Abel. Caim mata Abel. A descendência piedosa é exterminada. É a luta de Satanás contra o próprio Cristo. E Deus então dá a Eva Sete. E de Sete vem Enos. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esse começa o culto. Pelo menos maior número de intérpretes afirma que aqui é a ideia de culto. O culto público. O culto é feito a partir de Enos. A descendência piedosa está sendo mantida. E essa linhagem aguarda a chegada do Salvador, o descendente da mulher. Deus não tinha dito que viria um descendente dela que esmagaria a cabeça de Satanás, que destruiria a obra de Satanás? Pois Sete, Enos e os seus descendentes, que são piedosos, anelam a chegada do Salvador. Tanto que quando nós lemos Gênesis 5, nós encontramos Lameque. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Para Lameque, Noé era o Cristo. Porque ele esperava o descendente da mulher. E ele vê nascendo Noé, Noé chorando, ele diz, é esse aqui. Mas ainda não era. A revelação ainda está por vir. Deus está mantendo a piedade, inclusive na vida de Noé, não é, irmão? E essa linhagem ela vai até Abraão, a linhagem piedosa. Em Gênesis 6, nós lemos, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ele olhou para Noé e resguardou a semente piedosa, a linhagem piedosa. Porque todo o mundo estava corrompido.
Portanto, usando uma linguagem humana, Moisés diz: o Senhor se arrependeu de ter criado os homens. São maus, corruptos. Mas ele olhou para Noé e disse: não, mas com Noé eu vou fazer uma aliança. Eu vou dar graça a Noé. Abençoou Deus a Noé, capítulo 9, a seus filhos. Vejam os filhos de novo aqui incluídos na aliança. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, de sede fecundos, multiplicáveis e encher a terra. Todos esses versos aqui, irmãos, têm como objetivo apontar para Cristo. E vejam, a descendência tem que vir, a humanidade tem que permanecer para que o descendente da mulher venha. Gênesis 10, são estas gerações dos filhos de Noé. Aí Noé tem filhos. Aí vem de novo, linhagem ímpia e linhagem piedosa. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que nasceram filhos depois do dilúvio. Capítulo 10, versos 21, a Sem, essa é a linhagem piedosa, que foi pai de todos os filhos de Éber, os hebreus, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Acompanhe o raciocínio. Adão e Eva, Caim e Abel, Sai e Abel, Sete, Enos, Noé. De Noé vem Sem, Cã e Jafé. Com Sem Deus faz aliança. De Sem vem os pais de Éber, ou seja, os hebreus. É de Sem que vem uma linhagem piedosa. De Sem nascem filhos e filhas. Capítulo 11, verso 31 de Gênesis. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir da terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Esse Abrão aqui, irmãos, ele é descendente de Sem, que é descendente de Lameque, de Noé, que é filho de Lameque, que é descendente de quem? Antes de Lameque, quem veio? Enos, que é filho de Sete, que é filho de Adão e Eva, a quem Deus tinha feito a promessa. Então a promessa, ela vai sendo realizada e renovada a cada vida que vai nascendo, até que vai chegar Abraão. É aí a época dos patriarcas, que nós vamos considerar no domingo que vem. Tem que começar lá, irmãos, porque senão depois nós não... O que é que tem a ver Abraão com os crentes? Essa é a pergunta que aqueles que não entendem o batismo infantil fazem. O que tem a ver? Pois é isso que eu estou mostrando aos irmãos. Tem tudo a ver, porque Deus vem desde a eternidade escolhendo um povo, quer salvar um povo, se revela a esse povo. Concluindo, irmãos, não existem 2 igrejas, mas uma só. Né? Existe um só povo, que é o povo de Deus, que é a sua igreja. Esse povo foi escolhido antes da fundação do mundo. E Deus fez um pacto com o seu povo. Lá na eternidade, Deus fez um pacto com Cristo, com os seus eleitos em Cristo. Deus fez um pacto com esse povo. E neste pacto, Deus prometeu bênçãos espirituais de salvação eterna a todos os que creem nas pisadas de Abraão. Todos os que creem no Deus de Abraão, que é Cristo Jesus, é isso que nós estamos estudando em João 8, né? O Deus de Abraão é Cristo Jesus. Não é Alá, não é Jeová sem Jesus, né? Porque algumas religiões defendem que há Jeová, mas não Jesus. Há o Yahvé, mas não Jesus. Judeus que não reconhecem Cristo dizem crer em Yahvé, mas rejeitam Jesus. E João diz, quem não crê, Jesus disse em João, no Evangelho de João, e João, na sua epístola, afirma, quem nega o Filho, nega o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Então, não é? Todos aqueles que creem no Deus de Abraão, que é o Cristo, esses fazem parte do povo de Deus. Os crentes filhos de Abraão devem incluir os seus filhos na vida da igreja. Isso é, no povo de Deus, porque eles são povo de Deus. Nossos filhos não são excluídos da igreja. Os nossos filhos não estão fora do plano de Deus. Eles estão dentro do plano de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar. Pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Nós vamos louvar, depois orar e encerrar o culto.
Inário número 21.